A todos os protagonistas que nos acompanham aqui no canal do Empresário Moderno, seja via YouTube, seja via Instagram, a conversa com vocês hoje é sobre um tema bem técnico, mas que ele é muito recorrente dentro de qualquer empresa quando a gente vai fazer qualquer tipo de planejamento financeiro. A grosso modo eu vou dizer, ele pira o cabeção da galera que empreende quando a gente vai trabalhar qualquer tipo de estrutura financeira dentro de uma instituição. Então, para traduzir isso para vocês, eu vou tentar trazer isso de uma forma bem simples, mais usual e a gente entender qual é a diferença. Então, qual é essa diferença? Regime de caixa e regime de competência dentro de estrutura financeira. Pessoal, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que assim, esse tema é difícil porque ele na verdade, ele é um tema muito técnico. Então ele vem de um princípio contábil. Então a gente vai pegar isso lá atrás na escola da contabilidade. E lá na escola da contabilidade diz que o princípio de competência, ele tem que respeitar o referido fato em que aquilo aconteceu. Ou seja, o devido momento em que uma receita e uma despesa ela foi gerada. Então eu tenho que respeitar a data, e naquela respectiva data eu faço o devido registro dela. E no sentido de caixa, já é um pouco diferente, porque na verdade o caixa vai acontecer no momento em que cada pagamento ou recebimento foi executado. Então aí começa a virar uma salada na cabeça da galera. Pô, vamos lá. Eu compro um produto, vou comprar um material para compor estoque, por exemplo, e esse material de composição de estoque foi parcelado, sei lá, eu fiz uma compra de 10 mil e foi parcelado em 4 vezes de 2.500. Então, ou seja, o respectiva despesa foi gerada, por exemplo, no mês 3. Então, aquilo tem que ser contabilizado no mês 3. Então, aquilo vai entrar como custo de mercadoria adquirida no mês 3. Só que o parcelamento ele vai ser feito para os próximos 4 meses subsequentes. Então, esses próximos pagamentos, eles são o famoso regime de caixa. E o momento que você registrou aquela despesa é o regime de competência acontecendo. Aí você deve estar pensando, tá, mas por que essa dificuldade? Por que isso acontece? E é um ponto interessante que a maioria das empresas, elas só fazem, a maioria delas, a utilização do regime de caixa, ou seja, elas vão registrando o que elas pagaram e o que elas receberam. Se você for perguntar assim, Bruno, isso tem erro. Não é que a gente vai dizer que é errado, mas eu vou dizer para você que é uma forma equivocada de se quantificar o resultado de uma empresa. Então, primeiro momento, por que eu utilizo regime de competência? De uma forma bem simples, eu preciso saber se a empresa dá receita ou se ela tem assim, lucro ou prejuízo naquele respectivo período de avaliação, que a gente sempre considera um mês, é sempre um mês, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar naquele mês 3 lá. Então, eu vou fazer a respectiva avaliação se a receita e toda a estrutura dela de custo referido àquele mês, tá? Se a operação da empresa deu resultado, positivo ou negativo. Por que a operação? Porque a primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou fazer qualquer tipo de planejamento financeiro é saber se a operação da empresa dá resultado, tá? E se ela dá lucro ou dá prejuízo. Depois, secundariamente, eu vou avaliar o regime de caixa, ou seja, essa empresa compra muito a prazo, essa empresa compra muito à vista, ela vende muito a prazo, compra a prazo, aí vai entrar tendo uma análise secundária que é dos prazos médios de recebimento, pagamento e por aí vai. Se você quiser ver sobre isso, tem um vídeo específico disso aqui no canal, que é sobre a série de 4 vídeos que eu fiz para concessão de crédito, tá? Então, que eu falo especificamente desses indicadores aí. Mas vamos lá. Seguindo esse mesmo raciocínio. Então, por exemplo, não tem como eu chegar e quantificar uma empresa e avaliar ela só por caixa. Inclusive, tem umas coisas meio loucas que eu vou só trazer a título de curiosidade de debate aqui. É possível, por exemplo, uma empresa ser lucrativa e não ter nada no caixa. Então, a empresa tem dificuldade de caixa. Ou seja, pode ser que ela esteja vendendo muito a prazo, pode ser que ela esteja imobilizando dinheiro demais, entendeu? Então, assim, existem fatores secundários a isso. Por isso que o regime de competência é tão importante. A primeira coisa a ser avaliada dentro de qualquer instituição é se a operação dela dá lucro ou prejuízo dentro daquele mês, dentro daquele período que a gente chama, dentro de um mês, de um trimestre, de um quadrimestre, semestre e anual. São basicamente os períodos que se usam para fazer a avaliação. Então, esse é o primeiro ponto. Por regime de caixa, eu vou dizer para você que é o mais simplista e é o que menos é relevante. Porque como é que eu vou pegar uma empresa só pela estrutura de recebimento e de pagamento e vou identificar se ela está dando resultado, sabe? Eu vou dizer para você que quando não se tem nada, tá? É uma forma de avaliar. Mas, assim, não é uma forma satisfatória, tá? Então, qual que é a importância disso quando a gente vai fazer essa transferência na prática? Todo o sistema de PDV, basicamente,
que são os sistemas presentes dentro de 98% das empresas brasileiras, então, ou seja, chama de RP, mas a gente pode chamar de PDV também, que ele usa basicamente só regime de caixa, tem muita dificuldade para ser trabalhada com isso. Por quê na prática? O que acontece? Quando a gente vai fazer um cadastro dele do plano de contas e tudo mais, a grande maioria sempre considera a caixa, ou seja, ele vai considerar a origem de receita e a origem de despesa. Você sempre vai precisar vincular um caixa para você fazer o pagamento e o recebimento daquilo. Então o pessoal sempre se preocupa basicamente com caixa. Mas na verdade não, quando eu vou estruturar relatório, que para mim o que mais é importante, o que mais tem peso, é o regime de competência dentro do planejamento. Porque a primeira coisa a ser avaliada, por exemplo, seria um demonstrativo de resultado, que seria um DRE, que ele parte da estrutura de operação da empresa. Então eu parto da receita e vou tirar dela todos os custos e despesas incorridos no mês. Entendeu? Então a partir disso eu vou chegar e vou apurar o lucro. E como é que eu vou fazer isso baseado em caixa? Sabe? Então, assim, às vezes a empresa tem uma coisa, tem uma estrutura de caixa que não tem nada a ver, que não favorece ela, que vende a prazo, parcelado e por aí vai. Então, por isso que o regime de competência é tão importante. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: por onde começar? Se você precisar fazer isso, a parte mais importante que você deve fazer é sempre se preocupar com a seguinte questão: aconteceu o fato gerador, ou seja, de receita e despesa, registro no momento que ele aconteceu, ou seja, relativo àquele mês, àquela data e àquele período. Porque quando a gente vai sequenciar os relatórios depois, em qualquer sistema é assim, tá? Já vai ficar bem mais fácil para a gente identificar os resultados e vai dar menos erros dentro dos relatórios, tá? Então, regime de caixa e regime de competência é apenas nada mais do que assim a forma da gente avaliar o resultado da empresa em um determinado período. Então, não esqueça, o regime de caixa é no momento em que cada coisas acontecem, e ela é relativa ao mês. E o regime até confundi aqui para vocês. O regime de competência é relativo ao período em que as coisas acontecem, ou seja, ao mês de referência, aquela data da nota de compra ou de venda. O regime de caixa, ele é relativo ao pagamento e recebimento, ou seja, a partir do momento que eu vou lançar os pagamentos e os recebimentos que eu tenho correntes da minha empresa, tá? Todas as formas que eu vou fazer de pagamento, todas as formas de recebimento. Se você tiver esse fluxo estruturado de bate-pronto, ou seja, desde o início, a partir daí avaliar os relatórios será sempre muito mais fácil, tá? Para qualquer negócio. Então, se a gente falar assim, onde é que a gente começa para o planejamento financeiro? Estruturando os fluxos de entrada e os fluxos de saída. Estruturou isso, eu já tenho 50% do meu financeiro pronto e elaborado. Ele já está assim pré-pronto para eu entrar com análise de dados, já começar a fazer qualquer avaliação de resultado. Fazer triagem, mensuração, adequação, avaliação e por aí vai. Tá? Então, essas informações são de muita valia para qualquer empreendedor que vai fazer o primeiro contato com qualquer PDV, tá? É um assunto contábil, ele é tecnicamente mais complicado de ser pensado no dia a dia, mas eu espero ter contribuído com vocês nesse esclarecimento, tá bom? Então é uma questão que eu me deparo muito na prática e que pira a cabeça dos empresários de uma maneira geral, para poder entender esse fundamento. Tem gente que até decora, eu até brinco, fala, nem precisa, tá? É só dois regimes distintos. Contabilmente ele tem alguns outros desdobramentos, mas para aplicação de gestão financeira é apenas isso, tá? Espero ter contribuído com o planejamento de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos.